Chegou o momento de conquistar o que é seu, e a confirmação disso não está em algum lugar distante, esperando para ser vista. Ela já existe dentro de você, muito antes de o mundo externo conseguir acompanhar. Toda grande transformação na vida começa com uma escolha interna. Não é esperança, não é um desejo vago, mas uma decisão firme. No instante em que você assume que a vitória já é sua, a vida se reorganiza para validar essa convicção. Você não luta contra as circunstâncias para crescer, você as transcende. Não corre atrás do sucesso, você o incorpora. Muitas pessoas acreditam que a vitória chega primeiro através de sinais visíveis, dinheiro, reconhecimento, oportunidades. Mas essa lógica está invertida. A mudança interna sempre precede a evidência externa. É aquela sensação de certeza, a calma convicção, a confiança silenciosa que diz, já está feito. Essa é a verdadeira prova. E quando esse estado se torna natural para você, a realidade não tem outra opção senão se alinhar. Se você já enfrentou atrasos, incompreensões ou provações, entenda algo fundamental: atraso não é negação. Atraso é aprimoramento. A vida não estava negando sua vitória, estava fortalecendo sua autopercepção para que você pudesse sustentá-la. O que está prestes a viver exige uma versão de si mesmo que não duvida, não implora e não espera permissão. Você não foi feito para lutar sem fim. Foi feito para despertar para a verdade de que seu mundo interior molda seus resultados externos. No momento em que você para de perguntar se vai acontecer e começa a saber que já aconteceu, tudo se transforma. Vencer não é um evento futuro, é um estado de consciência presente. Olhe para trás e perceba os sinais. A persistência do seu desejo. A maneira como se recusou a desistir. Aquela força interior que nunca o abandonou, por mais difíceis que as coisas tenham sido. Esses não foram acasos, foram confirmações. Provas de que o que é seu não pode passar ao largo. Você não está aqui por acaso. Não recebeu essa mensagem aleatoriamente. Este momento chegou até você porque está pronto para reivindicar o que sempre foi seu. Quando você assume a sensação de vitória agora, a vida ajusta os detalhes sem esforço. As pessoas mudam de atitude, oportunidades surgem, resistências desaparecem. Pare de exigir que o mundo prove algo para você. Você é a prova. Sua consciência, sua postura, sua decisão. Esse é o verdadeiro poder. E quando você decide que chegou sua hora, nada pode impedir o que está por vir. A convicção interna sempre prevalece, porque a vida não responde ao seu esforço, mas ao seu estado. O que você aceita silenciosamente como verdade sobre si mesmo, sobre seu futuro, sobre o que é possível para você, se torna o projeto a partir do qual a realidade é construída. Muito antes de as circunstâncias se moverem, muito antes de as evidências aparecerem, a convicção já determinou o resultado. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo pela força. Empurram, perseguem, analisam demais e se esforçam, acreditando que, se fizerem mais, algo finalmente mudará. Mas ação sem alinhamento interno só gera resistência. O verdadeiro movimento acontece quando seu diálogo interno se transforma. Quando a história que você conta a si mesmo se torna uma de certeza, e não de dúvida. No instante em que você assume o sucesso como algo natural, a vida começa a espelhar essa convicção sem tensão. Uma convicção não é um desejo. Não é desespero disfarçado de esperança. É um saber interno consolidado. É a confiança tranquila que não precisa de validação. Quando você assume que algo é verdade, para de procurar sinais porque você mesmo se torna o sinal. É por isso que a convicção interna sempre vence. Ela elimina a energia da espera, e é justamente a espera que mantém o desejo à distância. Toda experiência repetida em sua vida foi reforçada por uma convicção que você aceitou sem perceber. Se você enfrenta fracassos, rejeição ou escassez, não é castigo nem destino. É o reflexo de um acordo interno que você fez sem consciência. O poder surge quando você toma consciência e escolhe diferente. No momento em que revisa esse acordo interno, o padrão externo precisa acompanhar. Você não precisa convencer o mundo. Só precisa convencer a si mesmo. O mundo não tem escolha senão ecoar o estado dominante em que você se encontra.
Quando você caminha com a convicção interna de que é apoiado, as oportunidades começam a parecer inevitáveis. Quando assume que é escolhido, as portas se abrem sem luta. Quando assume que está vencendo, a resistência se dissolve. O tempo não atrasa a manifestação, a dúvida sim. O motivo de algumas coisas parecerem demorar não é porque a vida é lenta, mas porque a convicção oscila. Cada vez que você retorna à certeza, realinha-se com o resultado. Persistência não é forçar a crença. É voltar suavemente à convicção escolhida, até que ela se torne natural. A convicção interna sempre vence porque não é questão de sorte, é uma lei. Sentimentos, pensamentos e diálogos internos são forças criativas. Eles moldam constantemente o que vem a seguir. Quando você assume o fracasso, a vida o confirma. Quando assume a vitória, a vida se reorganiza para torná-la inevitável. Então, escolha sua convicção com consciência. Assuma a paz antes que ela apareça, a abundância antes que seja visível, o sucesso antes que haja provas. Deixe essa convicção se tornar familiar, confortável, cotidiana. Quando isso acontecer, a realidade se moverá para alcançá-lo sem esforço, com precisão e no momento certo. E ao descansar nessa verdade, lembre-se, nada externo tem poder sobre você. No instante em que decide quem você é e a partir de que lugar vive, o resultado está selado. A convicção interna sempre vence, e agora ela finalmente trabalha a seu favor. Atraso não é negação, é preparação, refinamento e alinhamento. Desdobra-se de maneiras que a mente superficial nem sempre consegue perceber. O que parece espera muitas vezes é a vida organizando as condições necessárias para que seu desejo chegue de uma forma duradoura. Nada real é negado a você quando há atraso. Se algo demora, é porque algo dentro de você está sendo fortalecido para recebê-lo plenamente. A maioria das pessoas interpreta o atraso como rejeição. Elas supõem que, se algo ainda não aconteceu, é porque nunca acontecerá. Essa convicção gera frustração, impaciência e dúvida. E são justamente esses estados que bloqueiam aquilo que elas sentem estar perdendo. O atraso só se torna doloroso quando é mal compreendido. Quando entendido corretamente, ele se transforma em um sinal de que o crescimento está ocorrendo sob a superfície, mesmo que não seja visível. As raízes crescem na escuridão antes que a árvore rompa o solo. O mundo interno precisa se estabilizar antes que o mundo externo possa refletir a mudança. Se o sucesso chegasse antes que sua autopercepção estivesse pronta, ele se sentiria inseguro, temporário ou avassalador. O atraso existe para garantir que, quando ele vier, permaneça. Cada momento de espera está remodelando sua consciência. Você está aprendendo discernimento, equilíbrio emocional, confiança e clareza. Essas não são lições secundárias. São as qualidades exatas que permitem que você sustente o que tem buscado. A vida não está testando você para ver se merece. Está preparando você para mantê-lo. O que você chama de atraso é, muitas vezes, o período em que convicções antigas estão sendo dissolvidas. Crenças de indignidade, medo e falta estão sendo confrontadas e liberadas. Essa limpeza interna é essencial. Sem ela, o que você deseja não encontraria solo fértil para se enraizar. A consciência. Não há força externa que determine o que você pode ou não receber. O que existe é a sua própria disposição interna de assumir uma nova realidade como sua. Quando você escolhe, não está pedindo permissão ao universo, está declarando uma verdade sobre si mesmo. E essa verdade, quando sustentada, torna-se a lente pela qual a vida se organiza ao seu redor. A escolha não é um ato isolado, mas um estado contínuo. Não se trata de decidir uma vez e esperar que as coisas mudem. Trata-se de habitar essa decisão, dia após dia, mesmo quando nada parece diferente. A maioria das pessoas faz o movimento inicial, escolhe uma nova identidade, um novo desejo, uma nova crença, mas não permanece nela. Elas flutuam entre o antigo e o novo, entre a dúvida e a certeza, e isso cria resistência. A resistência não está no mundo externo, está na inconsistência interna. Quando você oscila, a realidade também oscila. Quando você se fixa, ela se estabiliza. Há uma diferença sutil, mais profunda, entre desejar algo e escolher ser alguém para quem esse algo já é natural.
Desejar mantém você no lugar de quem espera. Escolher coloca você no lugar de quem já vive. Quando você escolhe, não está mais pedindo que a vida lhe dê algo, está permitindo que a vida reflita o que você já é. Essa é a chave para a manifestação sem esforço. Não é sobre atrair, é sobre ser. Muitas pessoas confundem escolha com afirmação positiva. Elas repetem frases como eu mereço ou isso é meu como se fossem mantras mágicos, mas sem mudar a forma como se sentem ou se veem. A escolha verdadeira não está nas palavras, está na convicção silenciosa que as acompanha. Não é o que você diz, mas o que você assume como verdade quando ninguém está ouvindo. Quando você escolhe, não precisa convencer a si mesmo. Você simplesmente sabe. Esse saber interno é o que dissolve a necessidade de provas. Quando você está verdadeiramente alinhado com uma escolha, não busca confirmação, você a reconhece quando ela aparece. Não é que a evidência não exista, é que você já não depende dela para validar sua realidade. A evidência se torna um detalhe, não um pré-requisito. E é por isso que ela chega com mais facilidade. Quando você não está desesperado por sinais, ele surge naturalmente, como consequência do seu estado. A escolha também elimina a comparação. Quando você assume uma nova identidade, não há mais espaço para medir-se pelos outros. Você não está competindo, está sendo. Não importa se alguém já alcançou o que você deseja. O que importa é se você já se vê como alguém que vive essa realidade. A comparação surge da dúvida. A escolha a dissolve. Há um momento em que a escolha se torna irreversível. Não é quando as coisas mudam externamente, mas quando você deixa de considerar a possibilidade de voltar atrás. Esse é o ponto em que a transformação se consolida. Antes disso, você ainda está negociando. Depois, você está vivendo. A vida não responde ao que você quer, responde ao que você é. E quando você se torna algo novo, o mundo ao seu redor não tem escolha senão se ajustar. Isso não significa que não haverá desafios. Significa que os desafios não terão mais o poder de abalar sua convicção. Você não os verá como obstáculos, mas como parte do processo de tradução da sua nova realidade. Cada dificuldade será interpretada através da lente da sua escolha, não da sua antiga identidade. E é assim que você deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar o criador delas. A escolha também libera você da necessidade de controle. Quando você está verdadeiramente alinhado, não precisa forçar nada. Você não precisa manipular situações, convencer pessoas ou provar seu valor. Você simplesmente age a partir do seu novo estado, e o mundo responde. O controle é uma ilusão da mente que ainda acredita na separação entre você e a realidade. Quando você escolhe, essa separação deixa de existir. O que muitos chamam de sorte é, na verdade, a consequência natural de uma escolha sustentada. Não é que algumas pessoas tenham mais oportunidades, é que algumas pessoas assumem uma identidade que torna as oportunidades visíveis. Quando você escolhe ser alguém para quem o sucesso, o amor ou a abundância são naturais, você passa a enxergar possibilidades que antes estavam ocultas. Não porque elas surgiram, mas porque você se tornou capaz de reconhecê-las. A escolha não é sobre o que você quer obter, mas sobre quem você decide ser. Quando você se concentra no ter, fica preso ao desejo. Quando se concentra no ser, entra no fluxo. O ter é uma consequência do ser. Não é o que você possui que define sua realidade, é quem você é que determina o que você atrai. Por isso, a pergunta mais importante não é o que eu quero, mas quem eu escolho ser. Quando você responde a essa pergunta com clareza e se mantém fiel a ela, o resto se organiza sozinho. Não porque a vida lhe deve algo, mas porque você se tornou um imã para o que já é congruente com sua nova identidade. A escolha é silenciosa, mas seus efeitos são profundos. Ela não faz barulho, não exige aplausos, não precisa de testemunhas. Ela acontece dentro de você, no espaço entre um pensamento e outro, entre uma emoção e outra. E é nesse espaço que a realidade se reconfigura. Quando você escolhe, não está mudando o mundo. Está mudando o filtro pelo qual o vê. E quando o filtro muda, o mundo inteiro se transforma. A consciência, não o esforço, não a força, nem o acaso.
O que surge em sua vida é a resposta externa ao estado interno que você ocupa de forma consistente. O mundo não reage ao que você deseja. Ele responde ao que você assume como verdade. Quando isso é compreendido, a luta perde o sentido e o controle dá lugar à clareza. A maioria das pessoas acredita que as circunstâncias criam os sentimentos. Elas dizem, quando isso mudar, eu me sentirei melhor. Mas isso inverte a ordem da criação. Os sentimentos, as crenças e as conversas internas vêm primeiro. As circunstâncias seguem. Quando a consciência se transforma, a realidade se reorganiza automaticamente. Nenhum argumento é necessário. Nenhuma permissão é exigida. Sua consciência é a atmosfera na qual sua vida floresce. Se ela estiver preenchida por medo, dúvida ou expectativa de fracasso, as circunstâncias ecoarão essa atmosfera. Com fidelidade, não como punição, mas como precisão. A vida não julga, ela reflete. Quando você altera o clima interno, o ambiente externo precisa mudar junto. É por isso que lutar contra as circunstâncias é exaustivo, você está tentando modificar os efeitos sem tocar na causa. No momento em que você para de reagir e começa a observar seu estado interno, o poder retorna para você. Você percebe que as circunstâncias são mensagens, não inimigas. Elas mostram o que você tem alimentado dentro de si. Quando você ocupa um novo estado de consciência, sua percepção se ajusta. Você nota oportunidades que antes ignorava. Responde de maneira diferente aos desafios. Carrega-se com segurança, não com tensão. Essas mudanças são sutis, mas poderosas. Elas sinalizam para a vida que um novo padrão está ativo. As circunstâncias obedecem à consistência. Um pensamento positivo passageiro não anula um estado dominante. O que se manifesta é aquilo a que você retorna repetidamente, seu lar emocional. É por isso que a persistência importa, não se trata de forçar uma crença, mas de retornar suavemente ao estado interno escolhido até que ele se torne natural. Uma vez que o estado é natural, a manifestação se torna sem esforço. O mundo externo começa a se reorganizar sem sua intervenção. As pessoas mudam seu comportamento. As situações se resolvem por si mesmas. Até aqui, nada disso é novidade. Você pode chamar de coincidência, mas é alinhamento. Você não foi feito para controlar cada detalhe. Foi feito para escolher o estado do qual os detalhes emergem. Quanto mais você confia nesse processo, menos interfere. Deixe a consciência liderar. Permita que as circunstâncias sigam. Então, pare de perguntar como isso acontecerá. Pergunte quem você está sendo. É aí que mora a resposta. E à medida que você se mantém enraizado nessa compreensão, testemunhará algo inegável. Quando a consciência muda, as circunstâncias não têm escolha senão obedecer. Silenciosamente. Com precisão. Sempre a seu favor. A vitória começa no instante em que você decide. Não quando as condições melhoram. Não quando a permissão é concedida. Nem quando o resultado se torna visível. A decisão em si é o ponto de virada. Antes desse momento, a vida parece incerta, reativa e pesada. Depois dele, tudo começa a se reorganizar, mesmo que nada pareça diferente ainda. A decisão muda sua posição, de esperar para liderar. A maioria das pessoas acredita que vencer é algo que acontece com elas. Elas esperam que a confiança chegue, que a clareza apareça ou que as circunstâncias se alinhem. Mas a confiança segue a decisão, não o contrário. A clareza emerge após o compromisso. Quando você decide, para de negociar com a dúvida. Declara uma conclusão interna, e a vida responde. Uma decisão verdadeira não é excitação emocional. É calma. É resolução. É o momento silencioso em que você para de perguntar-se e começa a viver a partir de é assim. A finalidade interna transforma seu diálogo interno, sua postura emocional e suas expectativas. A partir daí, suas ações se alinham naturalmente, sem força. No instante em que você decide, a resistência enfraquece. Você ainda pode enfrentar desafios, mas eles deixam de ser pessoais ou derrotistas. Tornam-se transitórios.
Você os atravessa, em vez de ser detido por eles. A decisão elimina a confusão. A confusão é o que drena energia. Vencer não começa com um troféu, dinheiro ou aplausos. Começa com a identidade. Você decide quem é e para o que está disponível. Decide o que é normal para você. Essa decisão altera sua fala, sua postura e o que você tolera. O mundo externo se ajusta de acordo. A indecisão mantém os resultados em suspenso. Envia sinais mistos. A decisão envia uma mensagem clara. A vida responde à clareza. Quando sua postura interna é firme, as circunstâncias perdem autoridade sobre você. Você deixa de ser governado por humores ou aparências. Age a partir do alinhamento, não da urgência. A decisão tem o poder de colapsar o tempo. O que antes parecia distante de repente se torna inevitável. Você para de observar o relógio. Para de medir o progresso de forma obsessiva. Confia no processo porque confia na decisão. Vencer é sustentado pela consistência. Cada vez que a dúvida surge, você retorna à decisão não pela força, mas pela lembrança. Você se recorda de que o resultado já foi definido internamente há muito tempo. Então, decida agora. Decida sem drama. Decida sem precisar de provas. Deixe a decisão ser final dentro de você. E ao permanecer fiel a essa conclusão interna, notará algo extraordinário. A vida começa a se mover com você, não contra você. A vitória começou no momento em que você decidiu, e tudo o que vem depois é apenas confirmação. Ao encerrarmos essa reflexão, lembre-se desta verdade acima de todas as outras: a mudança acontece no instante em que você muda por dentro. Suas suposições moldam seus resultados. O adiamento não é negação. É preparação. As evidências seguem a transformação interna. Você não é escolhido pela vida. Você escolhe seu estado. As circunstâncias obedecem à consciência. E vencer começa no exato momento em que você decide. Nada fora de você detém autoridade sobre seu futuro. O poder sempre esteve dentro de sua consciência, de suas decisões e de sua persistência no estado que você reivindica. Quando você para de esperar por sinais e passa a ser quem já venceu, a vida responde sem esforço. Mantenha-se firme no que decidiu. Permaneça leal à visão interna, mesmo quando o mundo externo estiver silencioso. Confie que tudo está se alinhando a seu favor agora mesmo, invisível, mas certo. Isso não é esperança. É certeza. Obrigado por estar presente. Por ouvir. Por escolher se elevar ao seu poder. Obrigado.